Bem-vindos a mais um Gabrielly Convida. Estamos começando mais um dia. E hoje temos dois convidados lindos. Primeiro a Marina e Barbosa, segundo Edwin do grupo Pretty Much. E deixa eu escrever aqui embaixo. E vamos de Gabrielly Convida. Que estranho fazer isso, né? Marina, oi, Barbosa. Coração, brilhinho. Já a Marina tá chegando aí, não sei se ela já tá aqui. Se você estiver aqui, Marina, dê um oizinho. Gente, hoje eu acordei. Sabe aquele dia que você acorda e você não quer sair da cama? Foi hoje. Mas acontece, tem dias da quarentena que a gente não tem muita motivação. O importante é se permitir, né? Vocês estão bem? Marina está aqui, acabei de ver o oizinho que ela mandou. Então vou chamá-la pra gente começar a conversar já. Cola. Oi! Oi! E aí? Tudo bem? Tudo certo! Tava vendo você falando que hoje acordou meio desanimada? Pois é, hoje eu acordei meio assim. Não sei o que deu. Eu entendo. É doido, assim. Eu, quando começou essa quarentena, eu tava fazendo umas lives pra me distrair, pra também entrar em contato com o pessoal. Só que eu também fui, às vezes eu acordava meio estranha. Sim, Sempre de um lado para o outro. E sim. acho que a gente que também é muito agitada, assim, que tem a vida muito agitada, a gente também tem mania de se organizar e programar e querer controlar um pouco, né, o schedule. E aí, quando Sim. você perde um pouco do controle, é bem assustador, né? É, Lidar com essa... exatamente. Eu acordo assim, eu fico tipo, o que tá acontecendo? Geralmente eu vou dormir assim, amanhã eu vou mudar o mundo, vou acordar cedo, vou malhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chega o dia seguinte, eu tô assim, ai, não quero levantar. Não, você não tá entendendo. Eu, nessa quarentena, eu me arrumei pra vir pra live hoje com você. Eu arrumei meu cabelo e tal, arrumei minha unha. Falei, ai, vou aparecer bonitinha, né? Mas eu tenho ficado, tipo, de molho em casa, assim, de pijama o dia inteiro. É bom pra Cabelo desacelerar. sujo. É bom pra desacelerar, né? Eu também tô aprendendo, assim. Eu acordo e falo assim, quer saber? Já que eu tô me sentindo, eu tô me sentindo meio, então vou descansar, vou me permitir dormir mesmo, não tem problema. É importante também, né? A gente Pois fica nessa é. coisa de querer produzir o tempo inteiro, mas tá tudo bem, né? É um momento tão esquisito que a gente não tem que se cobrar. Exato, a gente só tem que viver. Se quiser descansar um pouquinho, descansa. Se quiser fazer alguma coisa, faça. Tudo no seu tempo. Sem É pressão. isso. Você tá assistindo alguma coisa legal? Bom, agora eu tava assistindo notícias não muito boas. Tava Ai, assistindo as coisas de política aqui, né? Que é até é, uma coisa que a gente tem que maneirar, porque é difícil, é. né? A gente não quer ficar alienada, mas também ficar sabendo de tudo toda hora e acompanhando cada notícia é um pouco angustiante. Então, eu tenho visto também muitas séries. Eu assisti Elite também, a última temporada, que eu adoro. Você gosta de Elite? Gosto Cara, eu comecei a bastante. assistir e não entendeu. Não consegui ficar até o fim. Não te prendeu? Não me prendi. Eu me apaixonei pelo elenco, mas a história eu achei que faltou, assim, uma coisa. Sério, eu amei desde a primeira temporada. Eu fiquei louca. Comecei a seguir a maioria da galera também aqui do elenco. Até a Maria Pedraza me seguiu também de volta. E Ai, todo mundo fala que a gente é super parecida. Eu acho ela gata, então um tudo elogio, bem. mas você Então, é gata, então obrigada. tá tudo certo. Também. É elogio pra ela também, né? Ser comparada a você, que você é gatíssima. Obrigada. E agora na Globo está passando totalmente demais.
Sim. Cara, eu amo Totalmente Demais. Essa foi uma... eu não assisto muita novela, né? Mas Totalmente Demais foi uma das novelas que eu assisti. Eu era fãzaça, assim. Era uma época que eu ficava bastante em casa. Eu tava numa época, assim, bastante de fazer curso, estudar, sabe? Evoluir como artista. E aí eu lembro que naquela época eu gostava tanto. Eu era sua fã, assim. Ai, Eu que ainda sou, mas menina. assim, eu era tipo, muito. Eu era viciada, falava assim, eu também quero ir pra Globo, eu também quero fazer novela igual a Marina. Comecei a te seguir nessa época. E, e você se assistindo, você gosta de assistir seus trabalhos antigos? Porque tem artista Só, que, né, só vou não fazer uma vai. pergunta. Você ainda tem vontade de fazer novela? Ah, eu gosto muito de atuar. É que agora eu tô num momento mais cantora, mas com certeza, eu acho que um momento assim da minha vida, acho que eu vou. Então, quem sabe a gente ainda não faz uma novela, uma série juntas. Imagina! Nossa, isso é tudo. Eu ia amar. Eu ia Eu amar. também. Já estou esperando esse momento. Bom, eu gosto de me assistir sim. Na época que tá passando, eu acho super necessário também para ver o que eu tô fazendo, se dá para mexer em alguma coisa, o que tá dando certo no vídeo, o que não dá. E dessa vez, assim, eu ainda não tava com. Eu não tava namorando quando eu tava fazendo essa novela. Eu comecei a Uhum. namorar no final dessa novela. Então o Xandinho, meu marido, não viu. Então eu botei ele pra assistir a novela. Falei, você vai ver como é que foi, meu personagem, tudo. Foi bem legal. E eu comecei, eu acho que essa coisa de quarentena e da situação que tá acontecendo no mundo inteiro, né? Gera sentimentos muito loucos e a gente fica quase que bipolar, né? Uma hora a gente Uhum. tá se sentindo bem, otimista, outra hora a gente já fica um pouco mais down. Total. E aí, depois, eu entrei numa bad, não numa bad trip, mas uma coisa de nostalgia. Aí eu comecei a chorar, eu falei, nossa, são tempos que não vão voltar mais. E eu fiquei lembrando tudo que eu, tipo, vivi durante aquela novela, como foi. Mas com um sentimento bom de saudade, mas acho que, não sei, essa inconstância de sentimentos que a gente vive agora durante essa época. Mas está sendo gostoso, assim, rever a novela e me rever também um pouquinho mais nova e ver o quanto já mudou, como, enfim, a relação que eu fiz de amizade também com o elenco. Uhum. É bem interessante, é gostoso. Cara, eu assistindo as minhas coisas é um pouco complicado, porque sei lá, cara. Eu acho que quando eu assisto as minhas coisas é mais uma coisa de apresentação, assim. Então eu tenho aquela Sim, memória se foi boa e se não foi. E é uma coisa que eu tô numa idade que a cada ano que passa eu mudo muito, sabe? Muito mesmo. sim. Então Você eu tá com assisto. 17, né? Eu tô com 17. Então Ai, eu gente, é assisti um. muito baby! Não, é desesperador, porque nos meus prêmios Nick, quando a gente se viu, né, foi a segunda vez que a gente se viu, que a gente tinha se visto na festa antes. Sim. Mas quando a gente se encontrou no prêmio, que eu tava vendo todo mundo, a galera toda que tava concorrendo, eu, gente, possivelmente agora, se bobear, é a última vez que eu tô concorrendo aos meus prêmios Nick, porque eu tô ficando velha pra concorrer nos meus prêmios Nick. Que nada! Que Tem uma... nada! Não, a sua geração é uma geração tão talentosa, que tem tanta gente incrível. É muito lindo de ver. É muito lindo. Ah, que fofa, Marina, você é muito fofa. Mas eu tava falando que, assim, se eu vejo uma performance de um ano atrás, já é muito diferente. Tipo, eu já aprendi muita coisa de cá pra lá. E aí eu assisto e às vezes eu falo assim, isso tá horrível. E aí me bate uma bad, sabe? Tipo, quando você pensa, cara, eu passei muita vergonha. Passei vergonha. Então eu tenho essa coisa, eu tenho um medo, assim, de me assistir. Eu me assisto porque eu acho que é importante aquilo que você falou de se criticar e ver o que você tem que evoluir. Mas eu me assisto assim, ó. Morrendo de medo. Dependendo do que eu também. Sabe uma coisa? Eu tenho mais nervoso de me ver em entrevista. Tipo assim, a gente tá fazendo a live agora. Eu não vou querer ver nada da live. Porque eu vou ficar me julgando, tipo, porque é diferente quando é personagem, eu fico de boa, porque, é personagem, tô ali. Agora, quando é Marina, eu falo, nossa, mas tô esquisita, nossa, olha como é que eu falo. Nossa, minha voz. Aí eu fico toda noiada. Uma entrevista sua que eu gosto muito é aquela, a sua com a Tatá. É Canta Tata incrível. Werneck. Eu amo você de MC Marina, foi tudo. Foi divertido. Desceu Eu até o amei fazer. chão.
Falei, é isso aí, Marina. Pior que quando eu assisti, eu acho que eu ainda não te conhecia. Então, eu só tinha a imagem de você, assim, do que eu conhecia um pouco, assim, da personagem totalmente demais. Que era o que eu, assim, eu era fã, que foi quando eu te conheci. Então, eu te imaginava, assim, uma menininha, santinho, não sei o que, e toda... Não, Preta, né? E aí eu lembro que eu assisti a entrevista e eu fiquei assim, Marina tá cantando funk, gente, Marina. Marina rebola, Marina... Não, eu brinco que eu também uso bastante o Twitter, tenho usado o TikTok. E aí eu brinco que em cada rede social é um lado nosso. Tipo, no Instagram eu sou mais, tipo, posadinha, pá. No Twitter eu sou mais rolezeira. No TikTok é besterol. Então, são lados que a gente vai mostrando, né? Mas na real a gente é verdade, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas eu também sou meio assim, no Instagram eu sou mais... Não eu a ainda gente tenho um lado boba no Instagram, mas é menos do que o Twitter. Pois é, mas assim, a gente Twitter pensa mais antes de postar na foto e tal, escolhe uma foto legal. No Twitter é mais, tipo, o que dá vontade. E no TikTok também, qualquer coisa vai. Marina, eu ri demais quando você tweetou sobre essa parte aqui do dedo, né? Se chama... Xereula. Xereula, gente. Marina, eu não sabia também, então eu fiquei muito confusa quando eu olhei. Marina enlouqueceu, Marina foi hackeada. Eu falei, a Marina ficou louca. Gente, ela perguntou, ela simplesmente tweetou assim, vocês têm pelos na xereula? E eu fiquei assim, o que está rolando? Por que a Marina tá perguntando isso? Depois que eu fui descobrir que xereula era essa parte aqui do dedo. Exato. Não, é porque é isso que eu falei. No Twitter eu sou, tipo, super brincalhona, falo de tudo. E também quando eu tava em Los Angeles, que eu passei um tempo estudando em LA, por causa do fuso horário, eu tweetava de lá e já era madrugada aqui no Brasil. E aí a galera, tipo, acabava emendando umas conversas, tipo, sem lé com cré. E aí eu tava na pilha. E aí veio o negócio da xerela, sei lá o que aconteceu. E aí eu comecei a brincar com xerela, até coloquei na minha bio do Twitter, antes e depois da xerela. Marcando marcante momentos. Na história do Twitter. Eu falei, o que rolou? O Marina endoidou, gente. Mar é isso. Endoidou. E outra pergunta, quem mais que te inspira na carreira de atriz, assim, quem te apoiou no caminho todo? Bom, as pessoas que mais me apoiaram, com certeza, foram os meus pais. Primeiro, eles ficaram preocupados, porque nenhum dos dois trabalha no meio. E aí, também eu estudava em um colégio religioso. Estudava no Santo Agostinho, no Rio. Então, um colégio de freis e tal. Meus pais, tipo, nossa, mas ela quer ser atriz. Como assim? Será que ela vai abandonar os estudos? Então, sempre foi, tipo, uma prioridade na minha família, na minha casa, que eu continuasse estudando, disciplinada e tal. E aí depois meus pais entenderam que eu tinha realmente amor por atuar, que era isso que eu queria fazer da minha vida. E aí entenderam que eu estava dando conta de tudo na escola também. Então eles começaram a me apoiar mais. E a me dar todo o suporte que eu precisava, porque é difícil, né? Você tem que ter a família por perto. Acho que todo mundo que começa a trabalhar cedo precisa desse suporte, né? Muito importante. E aí, quem que me inspira mais? Tem várias pessoas que pode parecer até meio clichê, tipo Fernanda Montenegro, Glória Pires, Tony Ramos. Mas uma atrizes novas, assim, gringas, por exemplo, eu amo a Margot Robbie. Amo. Incrível. Amo também acho que a Margot, hoje em dia de jovem, assim, eu amo. Julia Roberts eu amo, que é um pouquinho e todo mundo, velha. gente, perfeito. Mas acho que a Margot de jovem, assim. E a Anne Hathaway também. Ai, sim, maravilhosa. Tudo. Sim. Eu tive muitas fases, assim, na minha carreira como tudo, porque eu atuo, eu danço e eu canto, assim, então eu sempre tive... É o que eu falo, gente, essa geração é bizarra. Vocês fazem tudo e tudo bem, fazem tudo muito bem. Ainda conseguem gravar TikTok, ainda conseguem fazer não sei o quê. Eu que eu acho que a gente já veio nessa era de, tipo, acesso a tudo, né? Também. A gente já tinha muito acesso a tudo. Eu não ainda, vai. Olha, eu nasci em 2002.
não tinha os celulares ainda, tudo, então não posso dizer que foi o acesso, assim, mas já tinha mais. Mas eu tive essas fases, assim, de me descobrir, assim. Então, a época que eu tava, assim, muito, quero ser atriz é o que eu quero ser. Eu assistia muito Globo, que era na época totalmente demais. Eu assistia bastante Julia Roberts, que sempre me falavam dos filmes dela e tudo mais, as comédias românticas que ela faz. E assim, foi oscilando. Mas é muito legal saber que os seus pais te apoiaram. Muito legal. A minha mãe sempre me apoiou. Ela sempre falou assim: você vai ser o que você quiser, mas você vai se dedicar. Ela sempre me falou: se o que você for, tipo, se você for cantora, você vai ser a Beyoncé. Se você for, sei lá, nadadora, você vai ser o Michael Phelps. Ela sempre falou. Então, ela me apoiava, ela me levava para as coisas, mas tem muita gente que simplesmente não consegue começar porque, né, os pais não Sim, e eu ajudam. acho que assim, uma coisa importante é que a gente tem que valorizar também quando as oportunidades acontecem. Se seus pais, Uhum. por exemplo, te dessem essa chance e se você não se mostrasse disciplinada e focada nisso, eles iam falar, não, peraí, ou você quer ou você não quer. Então, eu acho que não adianta também, às vezes, os pais darem um voto de confiança, a família dar um voto de confiança e você também deixar os estudos de lado, enfim, você tem que realmente cuidar daquilo e aproveitar realmente cada oportunidade que aparece na nossa vida. E ser grato a tudo, né, que Isso é muito acontece. importante. Eu descobri essa coisa de ser grato recentemente. Recentemente, eu digo assim, fim do ano passado. Minha vida ficou bem turbulenta no fim do ano passado. E aí eu comecei a, tipo, meio que cavar um buraco, assim, de tristeza, sabe? Eu falei, não pode ser assim. Tem tanta coisa acontecendo que é boa na minha vida. E aí eu comecei a escrever num caderno, que eu escrevo todo dia ainda. Que é o caderno da gratidão. Eu tenho. Então, todos os dias eu vou lá no fim do dia, eu vou lá e escrevo tudo que aconteceu de Que bom e que bom. eu tenho, que eu sou grata. Então, é muito bom porque acontece aquela coisa de às vezes o seu dia começou incrível e aí do meio do dia pro resto ficou ruim. E aí a gente vai dormir, tipo, triste. Mas é bom que quando eu vou lá, sento e escrevo no meu livro, eu tenho aquela perspectiva de, tipo, pô, não foi um dia ruim, aconteceu tanta coisa legal. E isso serve pra vida, assim. Eu acho que quando a gente é grato, coisas boas vêm pra gente, sabe? Então, essa coisa de ser grato é uma dica enorme. Muito Eu bom. tenho isso muito forte dentro de mim, assim, de gratidão com quem eu trabalho, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que ajudam a gente a fazer nossos sonhos acontecerem, sabe? Tipo, que nem com vocês. Tem uma equipe enorme por trás ajudando, dando suporte para vocês. Então, assim, é muita gente que trabalha nos bastidores também que muita gente não vê. E esse sentimento de gratidão, de todo mundo existir e fazer as coisas acontecerem, eu acho que é muito importante. E ontem eu tive insônia, até coloquei tipo uma música para meditar, para tentar dormir mais rápido. Mas ontem eu Uhum. tava pensando, nossa, antes de dormir, obrigada Deus, obrigada universo, porque tudo bem, a gente tá passando esse momento difícil, né? Uhum. Todo mundo, mas poxa, eu tenho uma vida tão abençoada, eu posso andar, eu posso falar, eu posso comer, eu tenho alimento na minha casa, eu tenho perna para andar, meu corpo funciona, eu tô saudável. Então, assim, são as coisas básicas que às vezes a gente esquece de dar valor por causa da correria do dia a dia, por causa do mundo, que é uma avalanche de informação. Mas quando a gente pensa, todos nós somos muito, muito abençoados, porque a gente tá vivo, a gente tá saudável, a gente tá correndo atrás das coisas. Então, a gente tem sempre alguma coisa para agradecer e que às vezes a gente esquece. Exatamente isso. É isso, gente. Peguem essas dicas aí pra vida, porque ajuda muito a você ter essa perspectiva. E às vezes, quando você tá ficando triste, é bom pra você pensar também que tem muita coisa pra te deixar feliz. É isso. É... E quando você era mais nova, você fez teatro, né? Você sente falta de fazer teatro? Eu gosto muito de teatro, eu sinto falta sim. Aconteceu que na minha carreira eu fui emendando uma novela atrás da outra. Fiz 2 filmes também. Então as coisas foram acontecendo muito de repente. E eu fui seguindo o fluxo e aproveitando também as oportunidades. Mas
do ano passado pra cá, eu terminei a novela O Sétimo Guardião. E aí foi um momento que eu me dei o direito, de certa forma, de dizer não para muitas coisas. Essa era uma dificuldade que eu tinha um pouco. Como eu tenho esse jeito de muita gratidão e de achar que eu tenho que Ajudar todo mundo e... eu tinha dificuldade de dizer não para certas coisas. Então eu estava sempre querendo ser disponível e trabalhar com todo mundo que me chamava, porque se estavam me chamando é porque estavam confiando em mim. Então eu queria suprir aquelas expectativas. E mesmo quando às vezes eu estava já muito cansada e precisava realmente descansar. E aí, depois dessa novela de O Sétimo Guardião, eu tenho um contrato lá com a Globo. Eu conversei com eles e falei, olha, eu acho que é um momento que eu tenho que escolher bem a minha próxima personagem. Quero uma personagem que me desafie, que seja completamente diferente de tudo que eu já fiz. Eu tô super disponível para trabalhar, quero trabalhar, mas acho que preciso de um momento de pausa para me reenergizar, para estudar, para aprender. Um tempo meu mesmo. E eles super entenderam e me apoiaram. E aí eu tô nesse momento de pausa, tanto que eu tava em Los Angeles estudando. E também foi muito bom, assim, porque eu cresci com os olhos do público, né? Desde os 9 anos. Então, tá em Los Angeles, onde pouca gente me conhece, e poder também observar mais do que ser observada é um exercício muito interessante também para mim como atriz. Então, ter esse momento de observar mais o mundo, as pessoas, foi um exercício bom. Ah, que delícia! Eu queria. Gente, eu queria. Eu vou pra Los Angeles, mas eu tô sempre trabalhando quando eu vou pra Los Angeles. Eu acho que eu só fui uma vez para assim estudar mesmo, fui estudar dança lá, tava dançando bastante, mas não tive muito tempo para descansar, assim, e, tipo, realmente, sabe, desligar. Vou tentar. E qual que é o personagem que você acha que mais te desafiou na vida? E qual foi o mais parecido com você? Olha, eu acho que a que mais me desafiou foi a Malvina, em Amor Te Amo, que foi uma série da Globo que tem até no Now, e no Globoplay. Foi uma série que eu fazia uma noiva cadáver. Então, é um trabalho... Ai, pronto, voltou. É um trabalho completamente diferente de tudo que eu já fiz. E um trabalho de muita composição mesmo, que eu tinha que ter um trabalho corporal de fazer aquela pessoa morta, né? Aquela noiva cadáver ali. Então foi bem desafiante pra mim. Que legal. Mais parecida eu não consigo nem pensar. Não consigo, não vem nada. Não veio nada. É porque teve muito ou porque, tipo, não sei, não teve nenhuma parecida? É que eu não. É tão. Pra mim é tão diferente quando eu tô fazendo, eu não consigo muito achar muitas semelhanças. Talvez em Deus Salve o Rei, que eu fiz a Amália. Um pouco mais. Mas também era medieval, falava mais. Então todas são bem diferentes, assim. Não me Ah, que vem nada gostoso. muito Você parecido. prefere que seja diferente, assim? Ou você gosta quanto mais semelhante, melhor? Ah, eu prefiro quanto mais diferente possível. Assim. Tanto que quando eu fiz também Justiça, que eu fazia a Isabela, que era uma menina que foi assassinada no primeiro capítulo, Poxa. pelo noivo. Bem forte. Mas tudo isso, assim, além do que tinha por trás também, que a gente falava de feminicídio, mas a personagem, ela era mais sensual e ela era sonsa e ela era um pouco mentirosa, enfim, mas era interessante, assim, poder brincar com isso, assim, de ser bem diferente de mim e ter que buscar essa coisa de me superar e ter que quebrar também amarras dentro de mim, sabe? Você aparecer um pouco mais sensual na TV
e tá ali naquela cena, mas não se preocupar com o seu corpo, porque você tá ali a serviço do teu trabalho, então você tem que contar aquela história bem. Então, são vários degraus, assim, que você vai subindo, que é interessante. Que delícia. E Marina, você também é muito da moda, né? Como que aconteceu? Quando você começou a entrar nesse mundo? Sim, eu tenho uma relação muito próxima com o mundo da moda e que foi acontecendo naturalmente pra mim. Assim, quando eu vi, eu já tava, eu sempre gostei, na verdade, de moda, sempre foi uma coisa natural pra mim. E aí, aos poucos, foram surgindo, graças ao meu trabalho, né, como atriz, a minha plataforma aqui no Instagram, foram surgindo também é, convites para assistir desfiles fora. Então, tive a honra de participar de desfile da Valentino, Dior, Louis Vuitton. Que incrível! Tive a oportunidade de desfilar também em Milão, para Dolce Gabbana. Ah, E tudo como atriz, né? Tudo representando, a, representando o Brasil como atriz mesmo. Então, isso é muito gostoso. E eu sinto que eu nem tenho, mesmo um pouquinho antes da história do coronavírus, eu tava. Não tenho postado tanto e tal, e eu sinto que a galera sente falta e pede também looks de ver as roupas. Enfim, eu tenho sempre buscado e me perguntado também como comunicar isso de uma forma que seja mais do que só um look do dia, assim. Então eu tenho pensado muito nisso. E também tô com um projeto ligado à moda. Eu já assinei algumas coleções, né? Já assinei coleção para coach. E tenho uma coleção também com a Vivara, que eu faço as minhas próprias peças. Então, uma linha que eu tenho dentro da Vivara já tem 3 anos, se eu não me engano, e que é muito linda, que eu adoro. E tô com um projeto também aí bem legal, que eu tô aproveitando também durante essa quarentena e organizando algumas coisas, pesquisando algumas coisas, mas estou com um projeto bem legal que espero ainda esse ano poder contar para todo mundo, que é também ligado à moda. Então, assim, acho que a gente a gente pode tudo, né, que a gente quiser. A gente não tem que se limitar a nada, não tem que se rotular. É que nem o que você falou, você é atriz, você é cantora, você dança. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre o nosso próprio melhor, né? Não é se comparando com outras pessoas, não é essa busca, mas buscar, assim, o que você tem vontade de fazer, de aprender, de ser, e buscar o tempo inteiro investigar esses caminhos, né? Da nossa uhum. vida. Com certeza, eu também. Eu gosto de explorar tudo, eu gosto de ver um pouco de tudo. E pra quem não sabe, gente, eu e a Marina, a gente se conheceu em um evento de moda, Sim. da Coach, né? A Uhum. Marina foi super fofa, era na época da MPN também. E aí eu fui pra esse evento, ela me convidou, a gente se conheceu lá. A Marina está sempre belíssima, tá, gente? Foi um choque meu na hora que eu vi, ela tava perfeita no Até evento. parece, até É parece. Você verdade, ainda tá Marina. Por isso linda. que veio naturalmente pra você a moda, porque você é perfeita. Você Até não é. parece. E aí ela Você que tava é sempre linda, fofa, belíssima. talentosa. Ah, obrigada. Que isso. Marina, nosso tempo tá acabando. O segundo convidado já está aqui também na live. Foi uma delícia conversar com você. Você é muito fofa, gente. Dá pra ver isso, né? Você é incrível. Continue sendo sempre essa pessoa aí que você é. Você é muito iluminada, de verdade. Muito obrigada, Anne. Obrigada a você pelo carinho, pelo convite. Foi bom. Você me deu ânimo também para eu me arrumar aqui, para falar com você, para estar direitinho aqui, para tirar o pijama. Boa, boa, boa. Um Obrigada. E que beijo, tudo isso passe Marina. logo e que a gente possa se encontrar em breve. Sim, que a gente se encontre. Quando eu passar aí pelo Rio, te dou um alô. Quando Sim, acabar tudo isso. combinado. Um beijo, fica Um bem. beijo. Beijo na família. Tchau, tchau. Sim, beijão, tchau. Eba, gente, Marina, super fofa. Edwin is here. Eu vou tirar aqui o que vou escrever agora. Anne Gabrielly convida Edwin. Convida
Edwin, tu. E nem coloquei meu coraçãozinho de marca, mas tudo bem. Edwin, I'm gonna call you now. So, where are you? I saw your comment, but I can't find it now. If you can comment again, just a sec. Here. And boom. And boom. What's up? What's up? How are you? I'm good. How are you? I'm chilling. Just got done filming a TikTok. I was filming a TikTok before the live too. Yeah, I got it. We're doing like a little dance one with all of us. So we had to get I had to film Nick and Zion, and then Brandon and Austin are sending me their clips, so I have to edit them together and then post them. You're the guy that edits everything? I'm so bad at editing everything. I do a little bit. Brandon's a little bit better than me, but I try a little bit. I always try to edit things, but I give up because I'm just so bad at them. I don't know what happens. Like I go on the basic stuff, like iMovie and all. It's just impossible. I can't. Yeah, I used to make YouTube videos back then, so I used to chop them up a little. But that was way back when. Really, I'm gonna look for those. They might be up there. Some of the fans, they found it. I deleted them, but some of the fans, they found them. I get so embarrassed when fans find old videos of me. I'm like, right? Oh God, don't see that, please. How's been your quarantine? It's been good. Just been chilling, like making music, trying to just make content at home, so that we can keep feeding it to the fans. But yeah, just focusing on making music and trying to get better at like the things that we've been wanting to get better at. So like me personally, I've been trying to get better at producing, and Zion actually is producing now too. So yeah, it's same for me. Like I'm home and I don't know how to play anything. Like I sing, but I play nothing. And then sometimes it's just so hard to get the ideas out of my head. Like I have an idea for an amazing song, but I just can't create it. So I bought a guitar and I'm gonna try to learn it. Yeah, I'm gonna try to download all the apps and everything to start producing too. But yeah, I've been doing a lot of content. I've been doing those lives actually every day. Yeah, it's super cool. I'm glad you like it. But yeah, to keep my fans also, because like everyone's bored at home, so it's cool if you give like entertainment for your fans. Yeah. Yeah. So you guys have a lot of Brazilian fans, and when are you coming to Brazil? Is that in your plans? Like, how's that gonna work? Yeah, it's in our plans. We actually were trying to go. I think early next year or something. Just trying to like do certain shows. Like we've been booking like international shows here and there to go out and do. But with the whole Corona and all that stuff, everything just kind of got pushed back. So hopefully, when everything clears, that's like, we definitely want to go to Brazil first. Because that's like our second, like besides the US and the UK, it's like our second to third like market that we have to definitely tap into. Well, oh my God, everyone here in Brazil loves you. Like, a lot of my friends love you here. Not only Brazil, I mean, you kind of know that. Like, when you found out that you have fans from all over the world, how did you feel? It's cool. It's just like, you don't really realize it until you go. And it wasn't until we went to Japan, because like we've been to the UK a bunch of times, so like we knew we had a bunch of fans there. But it wasn't until we went to Japan that it was like, whoa, because like it's such a completely different culture, different like part of the world. And they were like waiting for us at the airport, and like when they would like see us in the streets, like they would be shy to not hug us, because like the culture over there, it's a little bit it's like more sacred to like touch and hug, so usually we bow. And we would like try to hug them, and then they would get all excited. And they're like, yeah, they're like, oh my God, what's going on? When I went to Japan, it was the same thing. I literally said the same thing on a live like 2 days ago, I think. The moment where I felt like, oh my God, people know me. It was when I went to Japan, because like it's so far. I never thought somebody on the other side of the world would know me. And and then it was the same thing, because like in Brazil, we're huggers. So when you come here and you see your fans, don't worry, you can hug them. They're not going to care. They're probably going to go and hug you. But yeah, I was going to hug the fans too. And they were like all scared. And I was like, oh my God, I'm so bad at this. So you guys have an international EP with like collabs and everything. It's really dope, by the way. Where did that idea come from? And why did you decide to include Brazil? We
we had a conversation. So we had our song Menecita with CNTO, Love and that song, by the way. thank you. We came up with the idea because the thing is, it's kind of, we wanted to have a reason to put out a Latin record. Like we didn't just want to put it out like random. And we came up with the idea of how about we come up with an EP where we tap in with other artists from around the world and make this like a cultural international package, so that not only are we receiving fans from them, but also we're giving them some of our fans, and cross-pollinating, getting people to understand like new music, and also challenging ourselves, because I don't always sing in Spanish, but I got to sing in Spanish for that song. So it's just trying to find ways to challenge ourselves, but also get back to the community that's not so much closer to us but farther away from us. Does any of you speak Spanish? Yeah, I speak Spanish. Not the best. I'm like 65. I understand all Spanish, but like I'm 65, 70% there when it comes to speaking. I'm learning Spanish too. I'm learning Spanish. I'm really close to speak it. I only speak Portuguese and English. I think I'm the same with Spanish. Like I get so freaked out when I have to speak for some reason. Yeah. Like me I don't too. know. Like whenever my mom talks to me, like I'll talk to her back, but if like my grandma's around, I'm like, because she's gonna judge me, like she's gonna call me out. I feel the same. I don't know why, but just like there's always people like, can you speak Spanish? And I'm like, I can't, but I just say no because I'm just so scared that they'll be like talking to me and I won't be able to respond. I feel that. I'm literally the same way. Do you know any other Brazilian artists? Because I know you know Luisa Sonza, which is the girl that you did the song with, but do you know any other artists? I don't, not by name, but we worked with this girl named, I don't know if she makes music, but Raisa. She's one of my best friends. Yeah, we got to like work with her, and she came over and we did a couple like activations, like social media stuff with her. And I don't know if she makes music, but like she's one of the only people like that I remember like name wise from Brazil. No, she doesn't make music. She's an actress, but she's a big fan. And I remember she told me, oh my God, I'm breaking the house. Okay, so she told me all about it when she went there, and she told me you guys were super nice to her. She was just like so happy. There's a bunch of artists that you should listen to sometime. Like, do you know Anita? Anita is really big. Oh yeah. She's a good one. She has good music. There's Isa. There's I'm gonna recommend you a song. Just recommend them to me because I'm down. Like I've been trying to listen to more. Like the fans put me on more to K-pop, and I'm trying to get into just other cultures like with music and stuff. Same. I always try to explore a lot. I heard There's this one song Drake did with this it's Brazilian. Kevin Chris. That song is amazing. I love it. It's simple. Yeah, that song. Cardi B was listening to that song too. He performed with Post Malone on his concert here in Brazil. It was really cool, and this song got really big. There's a bunch of like funk. Funk is a Brazilian rhythm is like a different kind of funk. There's just I don't know. There's just so much I need to show you. And do you know any Portuguese at all? No, I know. Is it obrigado? Obrigado. Everybody knows obrigado. Yeah, because like that's the thing that they tell you to say, like when you're like if we're doing any like videos for like Brazilian fans, they'll say make sure you say obrigado, and I'm like okay. Yeah. Or is it oi? Is it oi? Oi. Oh, you know, okay. Like 2 words. That's fine already. I think that's the only thing. Yeah. Okay, I'm gonna teach you how to say how are you. And bisou? Beijos. Bisou, I think it's French. Dang it. Yeah. But it was pretty close. Beijos. So that's like when we're on the phone and we want to say like bye, like kisses is like beijos. Got you. But not in real life. Like nobody says beijos. Okay. Yeah. You say tudo bem. Tudo bem. Oh yeah, I've heard that one before. You know a lot. I remember it from like listening, but I don't know what it means. I don't know what that means. Oh, okay. Yeah, when you come to Brazil, when you finally come to Brazil, because you have to, you're gonna listen to a lot of Eu te amo. Eu te amo is I love you. You know, because you speak a little bit of Spanish, so it's kind of the same thing. So you guys, you dance a lot.
on your performances and all. How is that for you? Like, what was the hardest choreography for you to learn, and what's your favorite? My favorite one to do was definitely Phases. Oh, Because that was my you favorite. like the song. Yeah. But no, Phases was, it wasn't hard. It was just different, and we got some guys from New York who were dancers, and they choreographed that one because it kind of has like a New York feel to it with the beat. Mm-hmm. And I'm from New York, so I love like tapping into it and stuff and like getting Mm-hmm. down with it. But a lot of the dances that we learn, they have a little bit more like pocket, no, not less pocket, but more kind of like pauses, and there's a little bit more intention. Whereas with that, it's all grooving and it's all like in the pocket, just moving, moving, and moving. And I remember when we were in London, I was like, I just wasn't like physically ready to perform. Like I hadn't been training and stuff. I was just like, yeah, I'll do it, whatever. And by the end of Phases, because one of our last songs, I'm like about to like throw up on stage. I'm like, oh my gosh, like that was too much for me. And then I had to like run backstage, but nobody realized it. And I just ran backstage, and I'm like, okay, I'm fine. And then we got back on stage. I felt like puking once on stage. Nobody ever noticed it either. I was in Las Vegas, and in the beginning, I'm supposed to be like backstage, but people can see me kind of. It's like off stage, but on the floor. I can't explain. Yeah. And then my choreographer put a bucket behind the stairs, like hidden, because if I needed to puke or anything, it wouldn't be on the floor or in everyone's faces. But it's the worst feeling. You're like, Yeah. oh my God, I'm about to ruin everything. And And all they're literally. going to talk about is me puking. Yep. The fact that you're from New York is really cool because I just have this thing with New York. It stole my heart. I love that city. It's my favorite city. Oh my God, it's so. Do you live in LA right now? Yeah. How do you like it? Do you like LA? I like LA for what I do and for the people that I know. But in terms of a city, like if I had to be by myself in a city, I feel like I'd be very lonely here. Mm-hmm. And in New York, because everyone's kind of just around you, like, and there's so much to do and so many like things to see, like all in a span of like an hour of like train rides, it Mm-hmm. feels like you're not so lonely because there's always like someone or Mm-hmm. something to do. And like here, if you want to go somewhere, you're gonna have to plan ahead because there's traffic and you gotta get in a car. And Mm-hmm. then if you're over there, you gotta stay over there because you don't want to like drive all the way around LA. So I yeah. freaking love New York, and I feel the same about LA. And like, I live in São Paulo. This is a city in Brazil. It's like the big city, Mm-hmm. so it's the same thing. There's people all around. You're always just going somewhere with everyone, and then in LA is a bit different. It's just like Yeah. I feel weird in LA. I don't know. And I feel like it's only because of how spread out every kind of place is. Like if you're in the Valley, you're in the Valley. If you're in West Mm-hmm. Hollywood, you're in West Hollywood. I think that's like the main reason. If there was public transportation like trains, I feel like Uh-huh. more people would be going more places. Mm-hmm. I feel like it's also like a very different lifestyle. Yeah. Cause like everyone's about like the green juice and the red vibes and the stones, like Yeah. astrology and all, and I'm like, Yeah, that is true. I've seen a bunch of crystal stores. You do? Yeah. There's like When 3 I of go them on to Melrose. yeah, I've been to Erewhon. Erewhon, have you been? Yeah. That's like the spot for like all the green juice in the world. Yeah. It's all there. I loved it though. The juice Yeah. was really good. I used to not like it, but now they changed me. They changed me. LA is taking you. But I mean, you live with the boys, right? Yeah. Yes, it must be different. How is that? Do you guys like fight at all? We bicker, but like we've been living together for 4 years now, so it's like we can't like there's nothing to fight about anymore. Like No. there's nothing to argue. Like all the things that I kind of was like irritated about with one person or the other person, like it's already squashed and left way back when. So now it's just about the music. But the only times it does get difficult is when like some of us are in the house and we got to do something, or like we got to film something, and then there's only one person out, and we're like, damn it, like we have to wait for this one person. Yeah, I That's feel the only like time. yeah. I don't know if you know, but I'm also part of a group, and Mm-hmm.
the group that I'm in, there's like a bunch of people. There's 15 people. So Yeah, so it's like you always gotta be waiting for somebody. yeah, there's always someone that's late. There's always someone that forgot something, Yeah. or like that has the wrong outfit. Getting all of us together is so complicated. So I totally get that. Like we also had all of the arguments that we had to have about like ourselves, and they were never like super big. It was always just like some little things that happen with everyone, I think. Yeah. But like now the only fights is when like someone is being like lazy, or we're like, come on, everybody's here waiting for you. Yeah. Yeah. Austin is not in the house anymore. No. Is that a trouble? Is that bad? No, I mean, even for now, like with quarantine, everybody kind of decided to just kind of figure out their own home base. Me, I decided to stay here. I could have went home like all the way back to New York, but I decided to stay here because I have all my equipment here, and I'd rather just work on music. Mm-hmm. But no, it's not hard. I mean, like whenever we need things done, like, because the thing is, we're not gonna be living together forever. Mm-hmm. I mean, I would love to. It's like way easier. And we knew at one point, it would come down to, you know, because you can only live with people for so long until you're like, I need my own space. Mm-hmm. But no, like I feel like that kind of is the next step in growth, because things are kind of easier when everybody's together. But then when you start moving away and start living your own kind of like life, then you start to learn, oh, I'm growing up. I have to actually be more attentive, or be more on time, or I have to like budget my day accordingly. You know what I mean? Because we're older now. We're all about to be 21. So. Mm-hmm. Very true. So you're not 21. I thought some No, of you were. I'm 21. Oh, you're Nick, 21. Nick is 22. Austin's 22, and Brandon's 19, turning 20 in December, and then He's the youngest. yeah. Oh, No. He's turning 21 in this. Yeah, he's turning 21 in December. My bad. And then Zion's turning 21 next month. Oh, that's cool. Mm-hmm. Then soon you're all gonna party together. Yeah. Here in Brazil is 18. I know. One more reason for you to come here. So I know that you make a lot of your own accessories, like in fashion and all. Where did that idea come from? Like, do you have any inspirations? Yeah, I just love being different, right? Mm-hmm. And I feel like the only way to be truly different is if you just start making your own stuff. Mm-hmm. And that's why, like, whenever I shop for clothes, I go thrift shopping, because I want to make sure that if I'm wearing something, that I'm one of the only people wearing it. That's just like my own thing. But then when I started wearing jewelry, I was like, wait, like, it's so hard to find the jewelry that I want. So let me just start making the jewelry that I want. And then people started liking it, and they were like, hey, I want one too. So I was like, okay, cool. I'll just make a bunch, and then we can all wear it. Cool, but is there something that you hated that you made and you absolutely hated it? Oh yeah, when I was first starting to make the chains that I make, it just wasn't looking good. And I was like, I don't know how to fix this, and I was like online looking up different materials and different molds and different ways, and then finally I figured it out. This is it. Oh, but there's nothing that you threw out. Not that I am aware. Maybe I think I painted on like a jacket, and I was like, this is not it. Oh, I didn't throw it out. I didn't throw it out. I gave it away. Oh, okay. I'm scared to do those things because I am so bad at drawing. Like, so bad. There's this fan that recently asked for me to draw a tattoo for her. And I was like, you're asking for the wrong person. Then I ended up writing something because, like, so bad. So I'm scared to get, like, a jacket and try to paint it and then just destroy it. And I know that I will. I can't even cut my shirts, you know, like when you want to do it's like you like get it a little. Yeah, and I don't know. I already did everything. Like, I asked for my mom to push the shirt, and I try to cut it, but it's always just, it's just so bad. We can teach you. It's not that hard. Please teach me. I'm so bad. So now I'm gonna go for the fan questions. Someone's asking what can we expect for your debut? Is that how you say it? Debut debut album. Like, are you guys working on it? Yeah, I mean, we're always working on an album. You know what I mean? Like, we're always working on music, period. So
we just kind of compile a bunch of songs and then pick the best out of, like, we pick the songs that like everybody goes, whoa, like this is something. And we want one of the goals that we set for ourselves is, although all the songs that we released are all pretty much and they all feel awesome, like we love them, some songs some guys favor more than others, of course, because not everybody's gonna have the same opinion. And with that being said, we wanted to kind of make sure that the album, because it's our first real debut album, we wanted to make sure that the majority of the songs on there, everybody feels almost as the same when it comes to like the opinion of the song, if that makes sense. So we want everybody in the band to love it as much as everybody else does, because it's going to be our first album. We don't want anybody having the slightest bit of like second guesses. And we don't know how long that's going to take, but we also understand that like you can't rush success. Like you can't rush something because you just want to get it out there. Like we take our time and we put our heart and soul and sweat and tears into these things. So we want to make sure that if it's going to be the first, it's going to be the best. That's a very good way to think, honestly, because it's good that you put something good out. It's just, I hate when artists that I love, like, they release a bunch of singles that are amazing, and then the first album is just like, eh. Like, there's one or two hits, and then the rest is just all like, oh, I had to do this, you know? But I will say that the album's going to sound different than, not too different. It's still going to be us, and it's still going to be that vibe, but it's going to be a little bit more mature, more now than it was, than it ever has been. It's going to feel very much like everything that we've been trying to do, but just didn't really have the resources to do. And now that we kind of are in the right mindset, we're going to be able to attack it the way that we attack it. I think my favorite songs from you guys is, I don't even know. I like Open Arms. I like Faces a lot. It's really good. That's my favorite one. That one and On My Way are my favorite songs. Yeah, and the lyrics for Faces are really like, wow. And like I was going through a moment in my life. I felt so stupid, but I was I was listening to Faces, like listening and being like, you know, like I was just going through a hard time, and then that song I was just crying. I'm glad that we could do that for you. Yeah, it was very good. 10,000 Hours. I like the music videos too. They're like, I don't know. I really like you guys' music. Thank you. What is your biggest career goal? Mine personally is to headline Madison Square Garden, because I'm from there. And I've been there a bunch of times, and I just want to headline. Like, I don't even care if I headline it once, and that's like, I just want to do it just to be like, wow, I really like, this is what I've not dreamed of doing, because I never really dreamed of becoming an artist until I became one, and I was like, wow, this has been my dream, but I just wasn't aware. But yeah, that's one of mine. But I think as a group, we just want to be the best versions of ourselves that we can be in pretty much, because although we want to see pretty much till the end of the road, we're obviously going to have different endeavors and different things that happen in our lives, whether it's families, whether it's other career paths, whether it's clothing line, whatever the case may be, that involves like a bunch of other kind of like passions and kind of like different ways of attacking it emotionally. So we want to make sure that as long as we're in pretty much and we're doing pretty much, that we're the best versions that we can be in the band, because the last thing we want to do is look back and say, wow, I didn't try my hardest, or I could have done this but I didn't do it. So yeah. That's good. That's a good dream. My dream that I recently found out about it, honestly, watching an Alicia Keys thing that happened. It's also in New York, because I love that city. I don't know what the hell happens there. There's magic in that city. But like I really want to have a concert, because my passion is singing. I love singing. I want to have a concert in the middle of Times Square, you know? Ooh. Like, you know, like those ones where there's people everywhere, but not like in the end of the year, just like my thing, because Alicia Keys had it, so I know it's possible. And then, I want to have the stage there,
and just sing into the mic and hear it echoing everywhere. I'll probably have in-ears, so I won't hear it, but it's just my imagination, and just I keep like that. I imagining like that. that. Get goosebumps. That's really cool. Next fan question is, what is your next hair color gonna be? Right now it's like a pink salmon. I'm gonna do. I think everyone's been telling me to do silver. Silver. I'll do it. It's just like, and I want to do it. I love silver. It's my favorite one. But it's just so, you have to process your hair so much. Like you have to like bleach it like 3 times. Yeah, it You have to usually tone it kills your twice. hair. It usually kills your hair. So I think that might be next. Maybe. Everybody here in Brazil is trying different things with their hair because they're also bored with quarantine. So they, oh my God, I've seen so many crazy things. Like people try to cut bangs and they like do, it's like a colorful paper thing that they put on their hair and it gets colorful and they hate it after. I'm like, oh my God. What are you gonna do? Yeah, no, I'm not gonna do anything. You see this hair? It took me. I love the curls. My cousin, she has like really, really, really tight curls, and I have curly hair, but not like that tight. Mm-hmm. So I always admire like nice curly hair because my hair is just not doing it for me. It's just so hard to take care of this. Yeah. Like really, really hard. So if I do anything that I don't like or that destroys my hair, I will never stop blaming myself. Yeah. Ever. I will always just cry. And I think last question because we don't have a lot of time. So, no, I don't want to do this question because it's weird. Because it's weird. I want to do a question. So my friend told me you're becoming vegan or vegetarian? No, I'm vegan. You're vegan. I've been okay. vegan I want to know how that is. November. Yeah. So it's recent. Yeah. Why? Was it like because you love animals or just another thing? A little bit of everything. I saw a documentary called dang it, what's it called? I forgot. But Game Changers. Mm-hmm. And it was just about how like there are a bunch of like Olympic athletes and really strong athletes who say that the reason why they've gotten so strong or they've been able to do the things that they've been doing is because of being vegan. Uh-huh. And then the doctors like they run you through a bunch of different like things as to why like veganism is a little bit more beneficial long term. And I was like, you know what? It looks legit. Everyone's talking about it. I'm gonna just try it. And because the thing is, I don't really like favor meat all the time. Like I don't really like eat meat all the time. So I was like, yeah, this will be easy for me. And then I tried it, and at first it was hard because you don't know what you don't know what foods there are in like when you eat meat, like you don't really eat a lot of vegetables besides like the common vegetables. But when you're only eating vegetables and plants, you have to know almost every single vegetable and every single plant, and you also have to like force yourself to like them. So then I just got a bunch of groceries and I just bought a bunch of vegetables and I was just trying different things. I got a vegan cookbook. And yeah, I've been doing it ever since. But now I'm on a meal plan because I don't have time to cook, or I didn't have time. Now I have all the time in the world. But before, at the time, I didn't have time to cook. So I just went online, found a vegan meal plan, and it's just like a prepped meal that's already cooked. All you have to do is heat it up. And it's vegan. It got tofu, it's got Brussels sprouts, asparagus, rice. Well, you're very brave. I tried to be vegetarian twice and I failed. I mean, I live in Brazil and meat is a very big thing here. So, like, it's harder, but it's not impossible. Like, I have so many friends that are vegetarian, but, impossible. I don't know. I'm Dominican, so when I go back home and my mom wants to cook me, like, Latino food, it's meat. It's just chicken and meat. So when I went back home, I was like, Mom, I'm vegan. And she was like, I don't know what to do. Like, I don't know how. You want this lettuce? It's just like... He's like, what are you going to eat? I was like, just go to the grocery store and get the things that have to do with veganism. I don't know. That's cool. Very proud of you. Wish I could do that. I have only 1 minute, so I have to say bye because I have to announce the guests for tomorrow. But thank you so much for being here. Me. It was lovely talking to you, and I hope I can see you personally one day when I'm in LA. And let me know. Yep. Okay. Bye. Thank you. Bye, guys.
Fofíssimo, gente. Eu tenho 1 minuto, então não vou falar muito. Eu vou falar os convidados de amanhã. Amanhã, às 6 horas, teremos Gretchen, a rainha da internet. Eu sei que você não esperava por essa. E às 6h30, teremos a atriz Ana Ricari, que está passando na Malhação que está reprisando agora. Eu só vou agradecer. Muito obrigada por todos que assistiram. Muito obrigada, Edwin. Muito obrigada, Kelly, que nego do Borel, que eu vi vocês aqui também. Gente, beijo e até amanhã. Tô muito feliz, como sempre. Obrigada por me apoiarem nesse momento. Se cuidem, hein?